Computer. Boa noite, pessoal. Aula 2. Hoje, dia 9/11. Vocês estão com caderno, canetinha? Eu gostaria que vocês Sim, copiassem algumas coisas de ontem. sim. Então, ontem, como eu me apresentei, talvez alguns não estavam aqui ontem, né? Eu sou o Gabriel, sou técnico em geoprocessamento, sou graduado em engenharia mecânica naval, tô terminando meu mestrado em engenharia mecânica na área de materiais mecânicos e tratamentos térmicos. A nossa disciplina, aplicaremos a metalografia e esses são os nossos dois principais livros, Máquinas Térmicas e Metalografia. Nossa disciplina é Ensaio dos Materiais 2. Eu recomendei ontem duas ferramentas para estudo, que é o Evernote, que ele tem o símbolo de um elefantezinho, e a ferramenta de captura, que faz o print screen da tela automaticamente, e assim vocês vão montando um caderno digital. Eu vou fazer uma revisão com vocês, eu sempre quero fazer uma revisão. E essa parte eu já queria que vocês copiassem também, por favor. Porque é na revisão de 24 horas onde nós aprendemos o conteúdo, a matéria. É revisando que a gente aprende de verdade, que entra no cérebro. E isso aí é comprovado cientificamente. Vocês podem começar a copiar já, tá? Onde nós aplicamos a metalografia. No controle na qualidade de materiais e processos, em análise de falha, em pesquisa e desenvolvimento de novas ligas mecânicas. Tudo que eu pedi para vocês copiarem vai ser porque pode ser importante com a nossa prova que nós vamos fazer. Então, vou explicar de novo, como eu expliquei ontem. Nós temos uma peça de aço, pode ser uma parte de um torno mecânico, alguma parte, algum equipamento que nós queiramos analisar. Nós cortamos, levamos para a lixa, depois aplicamos o reagente para a peça ficar detectável e nós enxergamos com os microscópios. Clay, quando terminar, avisa, por favor. Delbas. Então, eu gostaria que vocês copiassem essa parte também, porque, querendo ou não, ela é o esqueleto da nossa disciplina de metalografia, que é a parte da ciência dos ensaios dos materiais. Ô, Gabriel, tu volta um pouquinho ali pra mim rapidinho. Claro, querido. Naquele slide, Isso. onde nós aplicamos a metalografia. No controle de qualidade. É slide 5. Deu, pode passar. Entendeu? Tá. Obrigado. Então, esse é o esqueleto da nossa disciplina. Nós temos algo que nós queremos analisar, nós realizamos o corte, o embutimento. Ontem nós vimos bastante tipos de embutimento. Aqui, ó, embutimento com baquelite. Depois nós lixamos, polimos e atacamos para ver no microscópio. A aula de hoje vai ser embasada no microscópio, tanto no óptico quanto no microscópio eletrônico de varredura. Eu já vi que na escola nós temos um microscópio óptico, então, quando ele estiver funcionando perfeitamente, eu quero que a gente faça algumas imagens, olhe o aço 1020, olhar o ferro fundido e diversas materiais até que vocês queiram trazer para nós analisarmos, lixar, atacar e ver no microscópio, tirar algumas fotos. E através disso dá para fazer ciência, dá para fazer artigo, dá para crescer, né, dentro da engenharia mecânica.
Então, nós falamos um pouco os tipos de corte, corte com disco abrasivo, os tipos de extração da amostra, o corte longitudinal, transversal, os tipos de disco abrasivo, corte com disco diamantado, a macrografia e a micrografia. Nós vimos a perlita, que é a ferrita mais cementita. Isso já é mais dentro da área de materiais, mas eu quero conseguir transmitir para vocês. Então vamos começar a aula de hoje com uma revisão. Os cuidados para secar. Então, eu quero apresentar os dois microscópios para vocês hoje, tanto o microscópio eletrônico de varredura quanto o de transmissão e o óptico. Aqui introduzindo, o olho humano ele consegue enxergar 0,1 milímetros. A microscopia óptica, 0,5 micrômetros. O microscópio eletrônico de varredura, que vocês vão entender, de 1 a 4 nanômetros. Depois o de transmissão e o de ponta de prova. Na minha pesquisa que eu fiz no mestrado, e tanto no meu trabalho de conclusão de curso, nós utilizamos o microscópio óptico e o de eletrônico de varredura, que é um microscópio mais caro, um microscópio mais top, que é utilizado em ciência de ponta, como na Alemanha e aqui no Brasil também. Aqui para mostrar para vocês o que a vista alcança com o equipamento em um aumento de imagem. O aumento de imagem do olho humano é em uma vez. O do microscópio óptico é de 60 a 120 vezes. E o que ele pega? Glóbulos vermelhos de sangue, bactérias, células de animais e vegetais. E o MEV, o microscópio eletrônico de varredura, ele tem um aumento de imagem de 20 a 100 mil vezes. E ele observa a superfície de órgãos de animais, vegetais, circuitos impressos, componentes e superfície de metais. A microscopia óptica, que é o microscópio que nós temos no próprio laboratório, na imagem vocês vão ver, o cientista, no caso, senta assim e enxerga, coloca a superfície, e ele pode ser utilizado até 1000 vezes. É um funcionamento simples, a ampliação é feita por um conjunto de lentes de vidro ou de cristal, com uma fonte de luz. Para formar a imagem aumentada da amostra, os microscópios contam com uma lente objetiva e uma ocular, colocadas nas extremidades diametralmente opostas de um tubo. O canhão é composto, por sua vez, de duas partes que podem ser estendidas ou encurtadas. Que, ao mexer assim, nós conseguimos enxergar a peça e a microestrutura e analisar os contornos de grão. Esse é o microscópio óptico. Melhor ver a imagem do que eu falando, no caso. Nós temos as lentes oculares, as lentes objetivas. Vocês conseguem ver meu mouse mexendo? Sim. Sim? Robson e Gabriel, vocês não estavam na aula ontem. Eu disse que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode parar a aula. Sou bem tranquilo para conversar. Quero que seja uma conversa também. E quero aprender com vocês também. Tranquilo? Tranquilo? Olha, aqui Certo. são as lentes oculares, as lentes objetivas, o condensador e o diafragma e a fonte de luz inserida nessa haste. As lentes oculares é uma lente que serve para ampliar a imagem, dada pela objetiva. E as lentes objetivas é a lente que serve para ampliar a imagem do objeto a ser observado. E a lente do diafragma, ela regula a intensidade da luz que atinge o objeto a observar. E a fonte de luz tem a função de iluminar o material a ser observado. Os componentes mecânicos, quais são? Nós temos o tubo canhão, o braço, o parafuso micrométrico, o parafuso macrométrico, o revólver, as pinças, a platina ou mesa, a PL base. Aí nós pegamos, mexemos nas objetivas, tem como colocar algum filtro, e através desse microscópio que nós retiramos as imagens que servem para as análises e os estudos. Vou mostrar um vídeo para vocês agora do microscópio óptico. Turn meeting, new share.
Tô abrindo aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Pessoal, dependendo do vídeo, eu vou dar uma acelerada nele. Mas alguns eu vou deixar na velocidade 1 para 1 mesmo. Share sound. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Sim. Não, Sim? O vídeo não? O vídeo tá aparecendo? não, tá aparecendo só tu. Não, só tu tá aparecendo na Tá. tela. Agora acho que foi, né? Vídeo Agora aqui no foi. canal. E hoje falaremos sobre os tipos de microscópio, em especial o microscópio óptico. O som tá bom? Tá Então tá bom, bom. tá bom. Pra mim tá bom. O microscópio é um instrumento utilizado para ampliar e observar estruturas pequenas dificilmente visíveis ou invisíveis a olho nu. No microscópio óptico, utiliza-se a luz visível e um sistema de lentes de vidro que ampliam a imagem das amostras. Foram inventados pelos holandeses Zacharias e Hansen, fabricantes de óculos, no final do século XVI. As observações realizadas por eles demonstraram que a montagem de duas lentes em um cilindro possuía a capacidade de aumentar o tamanho das imagens, permitindo dessa forma que objetos pequenos fossem observados de forma detalhada. Embora Zacharias e Hansen tenham sido os inventores do microscópio, foi somente através de Anton van Leeuwenhoek que o microscópio seria utilizado para fins científicos. Leeuwenhoek foi o primeiro a observar e descrever as fibras musculares, espermatozoides e bactérias, além de ter descrito a estrutura celular dos vegetais, chamando as células de glóbulos. Mas a descoberta da célula só foi atribuída posteriormente a Robert Hooke. Os microscópios hoje podem ser divididos em dois tipos: microscópio de luz ou óptico e microscópio eletrônico. O microscópio de luz é um tipo de microscópio bastante comum e muito usado em análises laboratoriais. Ele combina métodos tradicionais de formação de imagem com princípios de aumento de resolução, permitindo a observação de detalhes de até 200 nanômetros. O microscópio tem dois tipos. No microscópio eletrônico de varredura, é possível a produção de uma imagem de alta resolução. Estes microscópios ampliam até 100.000 vezes o objeto e permitem observar tridimensionais, sendo bastante utilizados para a observação de estruturas superficiais das amostras. Já no microscópio eletrônico de transmissão, permite examinar detalhes íntimos, ampliando o objeto em até 1 milhão de vezes. Seu funcionamento consiste na emissão de um feixe de elétrons que interagem com a amostra enquanto a atravessa, formando uma imagem aumentada. Para ser observado nesse microscópio, é necessário que a amostra seja cortada em camadas bem finas. Agora que já explanamos um pouco sobre a história e os tipos de microscópios, vamos conhecer as partes que compõem o microscópio óptico e sua função.
Foi. Então, como eu queria mostrar pra vocês, caiu com o Gabriel aqui, vou conectar de novo. Que pena que não conseguiu entrar. Então, ó, esse é um exemplo de um microscópio eletrônico de varredura. Tem um laboratório na FURG, o CMSU. Ele é todo comandado pelo computador e ele faz a emissão dos elétrons e funciona como uma fonte de elétrons. As lentes, os elétrons passam pelas lentes e pelo feixe de elétrons. E tem uma bobina de deflexão, no qual realiza a varredura. Através disso é feito da amostra calcula o diâmetro do tubo detector e vai para o controle de varredura e a modulação pelo sinal de detector. Logo, é realizada a imagem na tela e nos transmite toda a deflexão pela imagem obtida pelo MEV. Esse é um dos tipos de microscópio eletrônicos de varredura, o GEO, é a marca dele. No MEV, o aumento é dado pela relação entre as dimensões varridas da amostra e as dimensões da tela. Aqui é um exemplo de uma amostra, olha, com os elétrons absorvidos e os pares de elétrons buraco. A amostra, a luz bate com os elétrons e os elétrons reto espalhados saem para esse lado e os secundários dependendo da inclinação. Tudo isso em alta tecnologia, com feixe de raio-x para nos dar cada comprimento de onda da imagem. Aqui mais um exemplo. Tá aparecendo o slide, né? Mais um exemplo de um microscópio eletrônico de varredura. Mais para trazer para vocês. Aqui o olho humano, no caso, né? Aqui a parte interna dele, que é um equipamento de altíssima qualidade. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem bem mesmo. Tem o microscópio óptico mais simples e tem o eletrônico de varredura que é o mais top para produção de imagens. E pelo EDS nós conseguimos saber a característica de cada elemento químico que tem na nossa amostra do aço. Aqui mais por curiosidade, como é que fica o resultado dos elétrons secundários da topografia. A amostra, dependendo de como bate os feixes de elétron, essa parte não cai na prova, tá? Só quero que vocês tenham conhecimento mesmo dessa parte, um pouco mais de elétrons reto espalhados. Na primeira parte, na parte A, os elétrons secundários, eles escapam e pouco atingem o detector. Na parte B, muitos elétrons secundários escapam e muitos atingem o detector. Na parte C, ou terceira parte, os elétrons secundários escapam e muitos atingem o detector. Dessa forma como os elétrons atingem. Aqui o detector EDS. Essa parte é bem legal, pois através do EDS eu consigo saber os tipos de carbono que tem na minha peça. Como eu falei para vocês ontem, o meu trabalho de mestrado, eu coloco um aço a 1020 graus Celsius. Faço uma austenitização nele. E depois resfrio em óleo agitado. Assim realiza a têmpera no aço. Logo, eu pego e coloco ele a menos 200 graus Celsius. Com uma temperatura criogênica baixíssima. E faço outro tratamento térmico a 450 graus Celsius. Cada etapa dessas vai alterando a propriedade do meu aço, ou aumenta a dureza, ou diminui, ou a ductilidade, e tudo isso nós utilizamos na indústria e na prática. Aqui mais uma foto do microscópio, com o espelho detector e o sensor. Mas, como eu falei para vocês, a melhor coisa é ver um vídeo do microscópio eletrônico e como é que ele vai funcionando.
Mais um. Bom, vamos apresentar a vocês o microscópio O áudio tá um pouco chiado por causa do barulho da máquina, mas eu quero que vocês conheçam. eletrônico de varredura, pertencente ao Departamento de Materiais do curso de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse equipamento ele tem um grande valor na indústria, as indústrias de ponta costumam ter esses equipamentos e eles basicamente servem para você conseguir realizar imagens de topografias das mais diversas situações. Topografias de superfícies fraturadas, topografias de superfícies de desgaste, topografias de acabamento superficial, de processo de fabricação. Então ele tem essa ampla capacidade. Por exemplo, podemos observar fraturas em copos de prova como este, por exemplo, com ampliações que podem chegar a 10 mil, 20 mil, 30 mil vezes e detalhar mecanismos de fratura, por exemplo. Esse equipamento também pode realizar análise química pontual em locais muito pequenos, na ordem de 3, 4 micra de dimensão, com uma precisão muito razoável, apesar de ser ainda semi-quantitativo, né, que é um sistema TDS. E essa análise é feita com muita rapidez e você consegue saber, assim, nas diferentes fases do material que você esteja estudando, qual a composição química aproximada, uma aproximação que pode te auxiliar no raciocínio metalúrgico facilmente. Agora contamos com o auxílio do técnico de laboratório, Rogério, que sempre nos auxilia nas aulas de engenharia de materiais, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Escola de Engenharia. Ele vai nos mostrar como colocar o corpo de prova no porta-amostra. Bom, esse aqui é o nosso porta-amostra, aqui é a minha amostra. Eu vou colocar esse dispositivo para poder segurar a amostra dentro do porta-amostra. Aqui a amostra. Vou prender a amostra aqui, os parafusos laterais no porta-amostra. A amostra fixada no porta-amostra, agora sim eu posso ter condições de colocar para fazer a avaliação no médico. Agora com o porta-amostra eu vou colocar dentro do equipamento. Posiciono nessa posição. E fecho a câmera de vácuo. Aqui nós temos os nossos dois monitores disponíveis no nosso microscópio eletrônico de varredura. Do lado esquerdo a gente pode passear pela nossa peça, passear pela nossa amostra, ver a fratura, aumentar o zoom, diminuir o zoom. Do lado direito a gente pode realizar uma análise de composição química em tempo real. Conforme eu estou passeando na minha amostra, eu posso realizar análise de composição química pontual em tempo real. Em cada ponto da peça eu posso ver a composição química da minha amostra naquele local. Essa é uma imagem da face de fratura com o menor aumento possível, né? Nesse caso, na ordem de 27 vezes de aumento. E essa região que vocês estão vendo aqui é o entalhe. Então, pessoal, nós temos um microscópio que ele faz imagens. Se antes no microscópio óptico nós tínhamos um microscópio que fazia uma imagem de 1000 vezes, agora nós temos um que faz 10.000 vezes. E isso para os técnicos é muito importante, pois tu consegue analisar toda a microestrutura da peça. Se ela tá mais dúctil, se ela tá mais frágil, a resistência, todas as formas. E isso para a ciência foi muito bom. E o microscópio eletrônico de varredura, ele faz de 10.000 até 30.000, como ele está mostrando. E aqui já é a própria imagem que foi retirada do microscópio, como ele está nos mostrando. Geométrico realizado no corpo de prova,
para produzir concentração de tensões nessa região aqui. Essa profundidade dentária costuma ser 2 milímetros. Por aí você já vê quanto está ampliado isso. Né? Aqui já está a face de fratura, né? Na qual a gente pode... Ó, eles estavam analisando fratura. E aqui a imagem já está bem diferente, olha. determinar os mecanismos de fratura com maiores aproximações, como será mostrado a seguir. Agora, a técnica, no caso, ela pega e amplia a imagem. E ela chega... Aqui temos a face de fratura já com uma ampliação muito maior. E aqui temos, por exemplo, dimples. Essas pequenas regiões são dimples, né? Na realidade, esse nome vem de abóbora de igreja, né? Em português, a tradução é alvéolos. Em italiano é duomi. Então são denotadores de mecanismo de fratura dúctil ou micromecanismo de fratura dúctil. Observe-se nessa região algo lamelar, muito provavelmente a perlita desse aço, cujo estado original nessa situação é normalizado pela ferrita e perlita. A perlita é lamelar, muito possivelmente podemos chamar assim de dimples. A gente pode chegar até quanto nesse equipamento, tendo um bom foco? 30 mil vezes, 300 mil. Até 300 mil a gente consegue chegar, mas com... Como ele falou, de 4.500 a 30 mil vezes consegue alcançar com foco em torno o de uns zoom, 30 mil. no caso. Aqui a gente tem a possibilidade Ampliação. de verificar, de estudar a superfície de uma fratura. A fratura é o quê? A parte onde teve a quebra do componente, entendendo por que as coisas quebram. A gente pode tentar evitar que elas quebrem, e esse é um dos objetivos aqui no curso de Engenharia de Materiais. Foi como ele falou, entendendo como que as coisas quebram, eles podem evitar que elas quebrem. Isso aí são inúmeros benefícios para a indústria. Um dos objetivos entre milhares ou milhões que vocês vão ter durante o curso. Podemos agora reduzir o aumento rapidamente e irmos para uma região um pouco mais distante da região do entalhe geométrico, para vermos nesta outra região o mecanismo de fratura. Vamos fazer um mergulho agora, ir para outro planeta. Aqui continuamos a ver dimples também. Então aqui, por exemplo, esse dimple aqui, o mecanismo de propagação da frente pode ir até o raio, e essa fratura aqui foi... Mas ele pede uma análise, o EDS monta o espectro. Fratura puramente intergranular, que é... Agora ele está mostrando a parte da fratura, e depois ele vai para a parte do EDS, que é quando nós conseguimos ver a porcentagem de cada material, de cada elemento que tem dentro da composição do aço. Trinca-se-tempra, perdão, ok? Muito bem, a imagem da direita foi plotada aqui para o monitor da esquerda, e nós setorizamos a região a ser analisada. 1, 2 e 3. Né? E a partir do start, o EDS monta o espectro, onde ele apresenta todos os elementos que foram encontrados, também apresenta na tabela. Em verde representa os elementos encontrados, e aqui em laranja, provável elemento encontrado. Ele não garante que encontrou, mas ele pede uma análise mais profunda. Né? Aqui é uma semi-query, não é uma qualitativa total, é uma semi-query. Explicar para vocês. Aqui está mostrando cada elemento químico que tem dentro daquela amostra. Então imagine a importância, saber se esse aço tem mais cromo, ele vai ser mais inoxidável. Isso é muito importante para nós sabermos dentro da engenharia dos materiais. E aqui nós temos o espectro apresentando frequência e energia. Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração, desse equipamento. Nós temos muitos outros equipamentos. Muito bom. É difícil achar um vídeo que mostre o MEV bem. Agora eu quero mostrar algumas imagens que aquele equipamento, agora que vocês já entenderam melhor, para exemplificar mesmo, umas imagens de MEV para vocês verem e observarem. Aqui, durante a solidificação de uma liga metálica, tá aparecendo slide, né? Sim. Boa, obrigado. Dendritas de austenita primária no interior de um poro e uma amostra de ferro fundido nodular.
Então pega uma imagem que nós tínhamos antes de 1000, a ampliação, vai lá e coloca em 20.000 vezes. Olha como é que fica. Ferro fundido. É uma imagem bonita, não dá pra dizer que não, né? E com isso nós vamos tirando toda a topografia do material. Uma análise de falha em um cabo de aço também dá pra fazer. Uma placa submetida a impacto balístico. É mais por curiosidade, para vocês verem umas imagens comigo. Aqui como que é dentro do microscópio, como que ele tira a visualização, que é uma perspectiva cônica, e com 55 graus de correção. Aqui uma imagem do DRX, que é com os elétrons secundários, como eu falei para vocês, um super equipamento, que, se vocês entenderem isso, cresce muito o currículo de vocês, entender sobre metalografia, conseguir conversar, conseguir decifrar os equipamentos, isso aí já ajuda muito. Os detectores de elétrons secundários, como que o feixe incide? Com a imagem, essa partezinha, que é a parte onde os elétrons entram aqui, e são retos espalhados para a lente. Esse é o sensor de DRX, que é bem o pino de como sai a energia ali. Queria que vocês vissem também. E como o processamento do sinal. Cada fóton gera um pulso de voltagem. Os pulsos gerados são amplificados e digitalizados no intervalo de tempo ou constante temporal. Os pulsos são separados em diferentes canais de resolução energética. No caso, o bulbo sai, bate na amostra, vai para os eletrônicos dos dispositivos e sai a energia. Isso é aquele gráfico que estava mostrando dos elementos de liga, no caso. O espectro EDS, que foi os elementos saindo, ele permite uma análise qualitativa da composição química, saber exatamente naquela amostra o que tem de elemento químico ali presente. Permite a realização da análise de composição atômica e semi-quantitativa. E permite a realização de mapeamentos para a localização de elementos químicos, como nós já tínhamos discutido. Mais um videozinho. Agora sobre a difração de raio-x. Experimento 10. Caracterização de diferentes materiais usando a técnica de difração de raio-x. O áudio está saindo? Nesse experimento será feito o procedimento operacional de um equipamento de difração de raio-x e a avaliação do resultado da técnica obtida na forma de um difratograma. O experimento será realizado em um equipamento da marca Pan Analytical e modelo Expert Pro, capaz de analisar uma ampla gama de materiais, desde pós e sólidos até filmes finos e nanomateriais. O difratômetro de raios-x é composto basicamente de uma fonte de radiação monocromática, que é representada pelo tubo de raio-x. Neste experimento é um tubo cerâmico com ânodo de cobre. Logo teremos um comprimento de onda igual a 1,540 angstrons. Dentre os principais componentes, também há um detector de raios-x que faz a contagem dos raios-x espalhados pela amostra. Ambos, detector e fonte, estão situados na circunferência de um círculo. E o porta-amostra, onde a amostra é alocada, está no centro deste círculo. Este difratômetro em questão possui um goniômetro de geometria Bragg-Brentano θ. Desta forma, o conjunto mecânico é capaz de mover a fonte de raios-x e o detector simultaneamente, enquanto o porta-amostra fica fixo.
Dentre os acessórios do equipamento, podemos destacar as fendas, as quais limitam a radiação não difratada, reduzem o ruído e colimam a radiação. Temos as fendas divergentes, localizadas entre a fonte de raios-x e a amostra, e as fendas de recepção, localizadas entre a amostra e o detector. Serão analisadas amostras dos seguintes materiais: sal comum e sal latte, alumínio e molibdênio. O início do procedimento experimental se dá pela preparação das amostras. No caso do sal, por se tratar de um... No caso, todo aquele experimento de pegar o material e analisar e colocar ele está explicando agora como é que faz o experimento. pó, o material deve estar homogeneizado e finamente disperso, de forma que preencha completamente a cavidade do porta-amostra e fique rente ao plano superior do porta-amostra. A amostra empacotada não pode estar acima nem abaixo no plano superior do porta-amostra. No caso das amostras de ligas metálicas, sua superfície deve ser plana e deve estar rente ao plano superior do porta-amostra. Além disso, a espessura da liga deve ser menor que a espessura do porta-amostra, de forma que ela não atrapalhe o seu posicionamento e alinhamento no difratômetro. Adaptações podem ser feitas de acordo com a necessidade do usuário, de modo que o sólido pode ser centralizado e fixado com auxílio de uma resina rígida, sempre respeitando a espessura máxima do porta-amostra e a imobilização do sólido paralelamente ao seu plano superior. Em seguida, a amostra é alocada em sua posição centralizada no equipamento, uma vez que seu posicionamento certamente influenciará na intensidade do sinal e no... Por causa dos raios-x, nós não podemos nem ficar na sala, o técnico sai. Os espectadores, no caso. O técnico tem que usar uma roupa especial. E a amostra fica bem naquela posição ali, olha. E os feixes de raio-x, tudo que nós vimos ali, vão incidir naquela posição. ruído. Por fim, são ajustados os parâmetros do equipamento como tensão, corrente elétrica, faixa e velocidade de varredura. Neste experimento usamos uma tensão de 40 kV, uma corrente do ânodo de 30 mA, uma faixa de varredura de 30 a 90 graus com uma velocidade de varredura de 0,08 graus por segundo, e assim é dado início à aquisição dos dados experimentais. Os parâmetros para aquisição dos dados foram os mesmos para todas as amostras. Após a realização da análise, serão obtidos os difratogramas, que são um gráfico que consistem das intensidades refletidas versus o ângulo do detector. A partir da interpretação dos difratogramas, podemos realizar a medição das distâncias interplanares através da lei de Bragg. Com a distância interplanar e conhecendo o sistema cristalino do material, pode-se calcular os parâmetros de rede. Show. Muito bom. Tá no slide? Então, como eu falei, desde toda aquela etapa do corte, depois nós lixamos, vemos no microscópio óptico, que nós conseguimos ver hoje. Depois o microscópio eletrônico de varredura, que é mais top. Depois tem o DRX, que com o DRX nós conseguimos observar os picos das amostras, dos elementos químicos, se tem austenita retida, que é uma fase ruim para a peça, porque torna a peça quebradiça, como a martensita. Essas nomenclaturas nós vamos conversando aos poucos e vocês vão pegando as características. Agora o que eu falei que eu queria que vocês copiassem ontem, porque vai ser importante para a prova. Voltei nos slides de ontem, que tu tinha até copiado, né, Clay? Que era o slide 5. Esse slide eu queria que vocês copiassem também. Que é os locais onde a metalografia ela é utilizada. Como nós vimos em vazios, segregações, estruturas, tamanho de grãos e forma de grãos, inclusões, tipo, tamanho, as fases e os constituintes, os defeitos,
a extensão de tratamento e superfícies e revestimentos. Ou talvez anote o número do slide. Slide 6. Pessoal, hoje eu estava pensando, eu queria fazer uma avaliação de 50% teórica. Eu sei que hoje foi até mais tocado. Eu queria fazer um trabalho com vocês. E o trabalho, como muitos trabalham na parte da mecânica, eu queria que, se possível, na indústria, né, na empresa de vocês, fazer um vídeo de algum equipamento, de preferência, no microscópio nós vimos que não tinha, ou alguma serra, algum cortador, algum equipamento de durômetro, ou qualquer outro equipamento mecânico, como vocês, ou explicando a funcionalidade dele. Um vídeo mesmo seria legal. Eu sei que nem todas as empresas vocês podem fazer, né? Nem trabalho de Pois é, todos. onde eu tô trabalhando agora, eu não posso entrar com o celular, né? Não pode nem Eu filmar. dois. Eu lá Não também pode. não, professor. Tá, então eu vou dar a segunda opção, Lá da BO, da tá? rua. Que vai ser apresentar. Ah, sim, não pode filmar grid, logo. na parte do trabalho. Imaginei. O celular Mas lá é regra de ouro, professor. era mais alguma ferramenta de corte mesmo, que eu queria que vocês me mostrassem. Eu tenho uma maquitinha em casa, não pode ser? Pode também. Ainda mais se estiver aplicando ela. Essa parte eu queria que vocês copiassem também, olha, slide 9, é importante. Que o material, ele pode ser tanto metálico, que nós vamos analisar, mas também ele pode ser cerâmico, polimérico e os compósitos também. E aí, Robson? É por isso que tem o telefone, né? Tirei um print dele, senão tu passa muito rápido. Eu Não, tô tirando o print também, professor. O que eu tô Obrigado. tocando o que eu tô tocando mais é porque eu Sim, quero que sim, vocês sim, aí eu conheçam, tiro eu o quero print. trazer mais coisas novas, mas o que é importante eu vou rebater mais vezes na tecla. Vou fazer lista de tudo que exercícios tá também. rebatendo, tudo que tá rebatendo, eu tô tirando um print pra copiar, entendeu? Tá, Mais boa. simples. Mais simples, boa. Essa parte também que foi muito importante ontem, até o Robson não estava na aula, que o mesmo aço SAI 1045 recebeu 2 tratamentos térmicos. Teve um processo de fabricação, a estrutura é diferente, a propriedade diferente e o desempenho vai ser diferente também. Então, depois que nós pegamos o aço e nós analisamos no microscópio, assim que nós tiramos a imagem, olha. Essa é uma imagem de microscópio óptico, o que nós vimos hoje. Um microscópio mais simples, mas que tem lá na escola, na GP, e eu quero mostrar para vocês também manusear e tudo mais. Mesmo que se a turma de vocês esteja em outra disciplina, eu quero fazer essa parte teórica, essa parte experimental. Aí sim. Vai ser mais fácil, né? Depois que tiver tendo aula lá todos os dias, talvez ano que vem, no início do ano, aí vai dar para fazer mais aula experimental, porque já vai estar todo mundo lá. Aí fica mais fácil. Pois eu tocasse num assunto interessante agora. Eles comentaram alguma coisa sobre voltar presencial, não? Cara, talvez ano que vem. Porque novo, né? voltou as aulas obrigatórias e tal, né? Algumas aulas estão voltando. Mas eu acho que vai depender muito de vocês também. Sobre vocês estarem meio divididos, né? Aí é com o Rafa. Eu peço pro Rafa conversar com vocês. E nos processos de fabricação, né? Os tipos, de como chega o equipamento para nós. Eu quero dar uma aula de tratamento térmico também para vocês. Aqui nós passamos ontem. Os processos de soldagem. Até a pergunta que eu fiz ontem, se dava para pegar o material, lixar ele, passar o polimento e enxergar ele. Não dava, porque tem que atacar.
para ver os riscos. E cada ataque tem uma norma. Essa parte é importante também, tá? Essa parte é muito importante, porque ela é toda a etapa da nossa, da nossa preparação da amostra. Que é a parte de corte, embutimento, lixamento, polimento e ataque químico. Os tipos de corte. Materiais duros, discos mais moles, e materiais moles, discos mais duros. Eu queria que vocês anotassem isso também. A garganta secou. Corte com disco diamantado. A macrografia, micrografia. Foi a parte de ontem. Essa parte também, eu queria que vocês tirassem um print dela, por favor. A montagem e identificação da amostra. Que dependendo da amostra, às vezes nós temos uma amostra pequena. Porque às vezes nós queremos enxergar um dente de uma engrenagem, no caso. E é uma partezinha pequena que nós retiramos. Aí nós utilizamos o bakelite para ficar maior, para poder manusear e realizar o lixamento na peça. A montagem da resina sintética. Essa parte também, o objetivo do lixamento é importante. Eu gostaria que vocês tirassem um print. Porque ali, Robson, nós temos uma estrutura alterada depois do tratamento térmico. E nós precisamos lixar a peça para chegar na estrutura real. De como nós queremos a pecinha. Aqui nós falamos sobre a lixa, o tipo de amostra. A granulometria, que cada lixa tem uma granulometria diferente. Não sei se vocês trabalham com lixa. E vai desde a 60 até a 2500. E a 2500 é bem fina. É só para deixar um espelho. E a cada troca de lixa, eu falei isso ontem, esse slide é importante, que eu falei ontem e quero que vocês copiem ou tirem um print. A cada troca de lixa, nós temos que girar a peça em 90 graus. Aí vai girando, troca, vai girando. Aqui o suporte da lixa, a lixa, e depois nós temos que levar para polir ela, o material. Estou revisando para ficar bem fresco na memória de vocês. E no polimento mecânico nós temos óxido de cromo, óxido de magnésio, de alumínio e diamante. E a aplicação pode ser em pó, em pasta ou em suspensão. Isso é muito importante também, ó, cuidados no polimento mecânico. Porque depende do pano. Eu já vi uma vez os estagiários estavam utilizando um pano que estava com uma partícula e riscou toda a peça. Aí estragou todo o lixamento, uma hora lixando, e não serviu para nada. A velocidade do disco do polimento, às vezes entra água, queima o motor, já aconteceu também no laboratório. A pressão sobre a amostra, a lubrificação do pano, a limpeza do pano e a amostra. O cuidado de como aplicar o soprador, secador, né? Tem que ser assim, para secar bem a amostra. A revelação da estrutura, o ataque. E depois o tipo de ataque químico. Porque cada solvente tem uma porcentagem química. E alguns corroem mais, outros corroem menos. Eu até comentei ontem que eu apliquei um ácido e ele estava muito acima e queimou a minha amostra. Aí eu tive que realizar todo o lixamento de novo para atacar, para poder olhar no microscópio e realizar uma imagem com qualidade. E esses são os tipos de ataque, olha, Cunital, Picral, Berrara, e tem até a composição química ali. Quando não ataca, quando não usa o ácido, fica
riscado. A amostra fica assim, parece que está enxergando o ferro ali, o próprio ferro do microscópio. Só riscos, somente riscos ficam na amostra. Aqui nós falamos sobre os cometas. E aqui chegamos à aula de hoje. Essa parte é importante também, por favor, tirar um print. Que é a parte do microscópio. As lentes oculares, as lentes objetivas, o condensador e o diafragma e a fonte de luz. Essa parte também. As pinças. Nunca que eu vou perguntar para vocês, né, numa prova, o que é cada parte. Não vou, mas eu quero que vocês tenham num cantinho especial para quando nós formos manusear o microscópio óptico, vocês saberem cada parte do microscópio. E o MEV, infelizmente não tem no nosso laboratório, mas metralhei vocês em vídeo hoje e parece até coisa de maluco, né? Coisa da NASA, mas é um microscópio de qualidade. Eu queria que vocês tivessem esse contato, essa sabedoria. Aqui, como funciona o microscópio óptico, é importante também as fontes de elétrons, né? E como que ele chega na amostra. Em todo aquele equipamento ali. Depois foi toda a aula de hoje. E aqui, quando nós olhamos aquela imagem preto e branco, são os contornos de grão. Cada grão subdividido. E eu até vi uma experiência muito legal que eu quero mostrar para vocês com a solidificação e a formação de dendritas e contorno de grãos. Da filma ali, demolecer. Ah, é isso. Share. Da filma ali, demolecer. Tá sendo áudio? Ah, é isso. Faz líquido. Se quiser ir comentando o que está acontecendo aqui. Então, a liquefação do enxofre, uma base de cobre. Está liquefeito. Estado líquido, está reagindo com o cobre violentamente. Vamos colocar lento, solidificação lenta. Soltando aqui, pare como ele acha que deve parar. Depois indica um ponto Tem que é mais algum ponto interessante. está começando. Começou também a formação das dendritas, agora delineando-se os contornos de grão. Aqui tem um grão crescendo, lá tem outro. Não é a formação do contorno de grão no plano. E por exemplo, se fosse no volume, ele ia formar no espaço. No espaço ele ia formar. Daí ele tem um formato dodecaédrico. Ficaria aleatório o formato dele. Mas ele da filma ali, demolecer. Então, ali a solidificação e aparece o contorno de grão formando com o reagente direitinho ali. Aquela parte é muito, muito interessante. Queria mostrar para vocês. Que é bem o que acontece aqui, olha. Conforme vai solidificando, o grão vai crescendo e vai chegando na propriedade que eles gostariam. E além da micrografia, que é quando nós enxergamos com o microscópio óptico, nós temos a macrografia. A macrografia seria observar a olho nu. Então, até essa figura que eu trouxe, aspectos macrográficos de duas seções, realizadas em
porcas estampadas a partir de uma barra laminada. As seções foram obtidas como identificado. A barra original apresenta forte segregação, 10 micrômetros. E aqui embaixo, uma alternativa para o lixamento de uma seção, para o exame macográfico. Uma peça de madeira plana serve como apoio à lixa, enquanto a amostra é fixada em morsa. Tá nos slides? Não. Não? Não, professor. Mal eu. Lembrei. Meetings home. Turn to meeting. Tô apanhando, mas já peguei a manha. Daqui a pouco não erro mais. Então, aqui, ó, como eu mostrei. Tá aparecendo agora, né? Apareceu o slide? Tá. Aspectos macrográficos. E aqui um apoio, olha, como é que utilizavam antes, olha. Para poder lixar. Não tinha toda aquela tecnologia que eu mostrei ontem, com a água correndo. E assim é feita a macrografia. E aqui, olha, indicações falsas em macrografia. Eu sei que eu vou ler, é um pouco chato, mas é porque explica a imagem que eu separei para vocês. Indicações falsas em macrografia. As falsas escuras são decorrentes da têmpera, local provocado pelo aquecimento excessivo, durante o desbaste da superfície com esmeril, reativo iodo. Então, nós tivemos o problema, atacou com um reativo químico, e a própria imagem está nos mostrando, olha, as partes escuras. Mais uma. Aro de roda, de bonde restaurado por solda. Observa-se metal depositado claro e zona termicamente afetada. Reativo de iodo. Na macrografia, que nós vemos a olho nu ou com uma lupa, é diferente o ataque químico que nós realizamos na peça. Aqui mais uma, olha. Pega a fita, aplica e está mostrando aplicação da fita do celofane sobre a macrografia com tinta gráfica. E embaixo, transferindo a imagem da fita para o papel, empregando o rolete de borracha. Tirem um print dessa imagem, por favor. Então pega a aplicação, passa sobre a peça, no caso, e vai nos tirar a própria imagem. Não precisava do microscópio para enxergar minusculamente, mas tinha uma macrografia, como o próprio nome já diz. E ali, ó, produzindo uma gravura de uma macrografia em imprensa de gráfica. Como é que ficava? Aqui um corte transversal e seu alimentador, mostrando a região de contração de solidificação. Não mostrou a macrografia? Achei que ia mostrar. Não, aqui já é a própria macrografia de como que saiu a peça, olha. Olha que legal. Imagina a própria aplicabilidade para levar para um relatório. A figura 8.8 nos traz a macrografia da seção longitudinal de uma peça de aço fundido. Observa-se o vazio da solidificação, em região de mudança da seção transversal. As manchas próximas aos vazios são causas da falha de secagem, após o ataque. Para observação, apenas da porosidade. A macrografia sem ataque é mais recomendada. Aqui uma macrografia de uma peça de aço fundido. Depois eu quero que vocês olhem com calma, deem uma boa lida, uma boa revisada. Nas imagens mesmo. Aqui uma enxada. Esquema de construção de uma enxada e do tratamento térmico localizado. A parte de cima, ela é baixo carbono. A do meio, ela é de alto carbono. E a da própria é da água. A parte A é o esquema da construção, olha. Como estava mostrando meu mouse. E a parte B é a própria macrografia. Daquela mesma forma que o técnico vai ali, passa o reagente e sai a própria imagem. Que é essa parte B como está sendo mostrado. Aqui nós temos uma seção transversal de uma cantoneira laminada, com uma macroestrutura homogênea. O ataque ácido clorídrico. Já ficou bem diferente, né? E a partir disso nós conseguimos enxergar uma trinca ou alguma porosidade que esteja no material.
Aqui, olha, uma região de caldeamento de uma enxada. Calçada. Aço de alto carbono à direita e um aço de baixo carbono à esquerda. Trecho não temperado. Microestrutura perlítica à direita e ferrítica com perlita à esquerda. O ataque nital. O ataque nital é um ácido da mesma forma que eu ataquei as minhas amostras, como eu falei para vocês. E aqui, o último slide, eu gostaria que você tirasse um print desse também. A falha por fadiga de um eixo ferroviário forjado. O eixo ainda se encontra montado na roda. A falha foi definida pela iniciação do ponto indicado pela seta. As marcas de praia indicam a propagação da fadiga. A região acima da foto falhou, por falta de seção resistente após o processo de fadiga. Então, olhem, um eixo que quebra, nós conseguimos passar uma fita com material e, a partir dali, analisar o que está acontecendo. Isso é muito importante para nós, ter um relatório das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia e no roteiro. Pessoal, por hoje era isso. Eu gostaria de fazer a chamada de novo. Tem uma boa tocada, mas mostrei os microscópios ópticos, o microscópio eletrônico de varredura, a macrografia. Vou separar a parte principal teórica ali de tudo que eu pedi para vocês tirarem um print. Return to meeting, apanhando. Stop share.